Os materiais básicos são alfinetes, agulha de costura e uma agulha de tapeceiro, marcador de ponto, que pode ser esse aqui, pode ser um clipe para cabelo. Você também pode usar um fio diferente da cor que você esteja usando na peça, uma pinça, um palitinho para poder facilitar na hora de colocar o enchimento, tesoura, a agulha de crochê referente ao fio que você esteja usando, geralmente vem dizendo na embalagem. Olhos com trava, se por acaso você tiver que fazer bonecos, ou então você pode estar bordando o olho, tá? E aqui o enchimento, que é para dar volume à peça, e o fio que você estiver usando para poder fazer na peça. Vamos iniciar com um anel mágico. Observe aqui a minha mão esquerda, tá? Que é a minha mão de apoio. Então, com essa mão esquerda, eu seguro a ponta do fio, tá? Com a mão direita, eu vou estar fazendo o movimento com o fio que vai vir do novelo. Então, eu vou passar aqui por cima do meu dedo indicador esquerdo. Tá vendo o fio? Passei por cima do meu dedo, dessa forma. Vou fazer aqui um X na parte de trás, tá? Do meu dedo. Com o meu dedo, o dedão, né? Vou segurar para esse fio não sair do lugar. Com a minha agulha, eu vou estar passando por baixo desse primeiro e trazer a linha para dentro do anelzinho, tá? Aqui, eu vou fazer agora, tirar aqui do dedo e vou fazer um ponto, tá vendo? Uma correntinha. Aqui já tá feito o meu anel mágico. Ele não vai desmanchar mais, tá? Então, é dessa forma que se faz o anel mágico. E geralmente, a receita vem dizendo quantos pontos você coloca no anel. E, em geral, são 6 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, fiz aqui o meu segundo ponto, o terceiro. Então, essa quantidade de pontos aqui vai variar de acordo com a receita que você esteja fazendo. Então, o que a sua receita pedir, você vai colocar dentro do anel. Terminou de colocar, você pode estar puxando o fio para fechar, tá? Isso também faz parte do acabamento. E vamos partir para a segunda carreira. Geralmente, a segunda carreira, ela pede para que seja toda em aumento. Então, se eu fiz 6 pontos no início, se eu fizer aqui todo em aumento, vai ficar com 12 pontos. E o que é aumento? Aumento é você colocar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, como eu fiz aqui pontos baixos, eu vou estar fazendo o meu primeiro ponto baixo dentro do meu primeiro ponto. Vou voltar a fazer mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto. Fiquei assim com 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Isso é um aumento. Tá? E não podemos esquecer de marcar sempre o nosso primeiro pontinho, porque é feito em espiral o crochê de amigurumis. Então, coloquei aqui o meu marcador no primeiro ponto, tá? Que é o primeiro ponto do aumento. Vou passar aqui para o meu segundo ponto. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou voltar novamente no mesmo ponto e fazer outro ponto baixo. Ou seja, quando você ouvir falar em aumentos, você já sabe que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, vou seguir fazendo 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E essa carreira eu vou finalizar com 12 pontos. Por quê? Porque eu iniciei com 6 pontos baixos, tá? Então, eu sigo fazendo até chegar aqui no meu último ponto, que está sinalizado com um marcador. Por isso, o marcador é tão importante para não nos perdermos nas nossas carreiras. A próxima, vou colocar aqui um fio, que é para vocês verem que com o fio também se pode marcar. Eu vou fazer aumentos contínuos. O que são aumentos contínuos? Vocês vão entender agora. Fiz aqui o meu primeiro ponto da base, tá? E no segundo ponto, eu vou estar colocando o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa terceira carreira será um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá? No final dessa carreira, quando chegarmos lá no nosso marcador, teremos 18 pontos, tá? Então, será um ponto e um aumento, um ponto e um aumento nessa carreira.
tá? Mas isso vocês vão fazer de acordo com a receita que vocês estão fazendo. Eu só estou explicando para vocês o que são aumentos contínuos, o que geralmente tem em peças de amigurumis. Cheguei aqui no meu marcador, como vocês estão vendo, vou passar aqui o meu fiozinho para a parte de trás, que é para sinalizar que ali é o início de uma próxima carreira. Nesse pontinho aqui será o início da minha próxima carreira. Vou aproximar para ficar melhor a visualização. Então, esse pontinho aqui é o meu primeiro ponto da minha próxima carreira. Já coloquei ali o marcador e vou seguir fazendo a minha sequência. Essa sequência, como são aumentos contínuos, serão 2 pontos e um aumento. A carreira anterior foi 1 ponto e um aumento. Essa carreira já será 2 pontos e um aumento. Esses aumentos serão de acordo com a sua receita. A receita pode pedir 3 pontos e um aumento. A próxima carreira, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Vocês vão fazer esses aumentos contínuos de acordo com a receita de vocês. Nessa amostra, eu vou fazer apenas até 2 pontos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer a minha sequência até chegar ali no meu marcador novamente. E essa carreira vai ter 24 pontos, tá? Então, serão 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, até o final da minha carreira. Tá certo? Mas a receita é que vai determinar para vocês até quanto de aumento vocês vão fazer para estar realizando o seu amigurumi, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira, vou passar agora o meu fio para frente para eu saber que aqui é o início da minha próxima, tá? E essa carreira eu vou fazer somente de ponto baixo, que são as chamadas carreiras retas, que são aquelas que vão dar forma ao que vocês estão fazendo. Então, carreiras retas é somente carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Então, essa carreira vai ser ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer aqui 3 carreiras retas, então, eu vou fazer 3 carreiras somente de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuir, tá? Então, vocês vão fazendo de acordo com a receita que vocês estiverem fazendo no momento. Aqui é só para vocês saberem o que é carreira reta. Tá? A carreira reta é uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, sem nada. É só vocês irem botando pontinho por pontinho, ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, isso vai dar forma ao amigurumi de vocês. Aqui, como vocês podem observar, já fiz as minhas carreiras retas, tá? Fiz 3 carreiras retas, observe como ele já deu uma curvada na minha peça, tá? Agora, vamos aprender o que são troca de cor, tá? Porque troca de cor também é muito pedido durante a realização de um amigurumi. Então, para a troca de cor, a gente não vai concluir o último ponto. Vamos chegar no último ponto da nossa peça e vamos ali laçar, puxar o fio. Pronto. Não vamos concluir esse ponto baixo. Vamos cortar o fio que a gente esteja usando. Então, com as minhas 2 laçadinhas na agulha, que é o ponto que eu não concluí, aí a gente vai pegar a cor que a gente vai trabalhar, né? Que é a nova cor, que a gente vai estar trocando. Essa é uma troca de cor simples, tá? Então, eu coloquei aqui o fio, tá? Na minha mão, a troca de cor, para poder realizar essa troca de cor. Então, vou pegar aqui a minha agulha e puxar, tá vendo? A nova cor aqui para dentro do ponto que a gente não concluiu. Vou repetir aqui mais uma vez para ficar melhor para vocês entenderem. Não concluí o meu ponto e vou chegar aqui com a minha nova cor, tá? Vou chegar aqui com a minha nova cor e vou arrastar com a agulha esse fio para dentro do ponto, concluindo assim o meu ponto baixo, tá bom? E aqui nós vamos dar sequência, fazendo ponto sobre ponto, novamente, só para vocês verem como fica a troca de cor. Então, vocês observem ali que com esse movimento que eu fiz, ficou 2 fios ali na peça, tá? Que é o fio que a gente estava trabalhando e o fio que agora é da nova cor que a gente está usando, né? Então, ali, ó, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto e ao mesmo tempo já vamos escondendo esses 2 fios, tá?
fazendo ponto por cima deles, assim, ó, já escondendo esses 2 fios. Depois de alguns pontinhos feitos, você pode chegar e dar aqui uns 2 nozinhos, tá? Com aquelas 2 pontinhas de linha que fica, não precisa ser um nó apertado, é somente para evitar que se desmanche depois. Então, eu fiz aqui os 2 nozinhos e vou seguir a minha sequência que esteja pedindo a minha receita, fazendo ponto baixo e ao mesmo tempo já escondendo esses fios, né? Para poder não ficar à mostra. Então, eu vou seguir assim, fazendo aqui a minha sequência. Eu troquei de cor novamente, porque o processo que eu vou fazer agora, com a cor clara, fica de melhor visualização para vocês, tá? Então, a troca de cor que eu fiz foi a mesma que eu ensinei anteriormente. Então, agora aqui, ó, vou ensinar a vocês a fazer diminuições. Fiz aqui o meu primeiro ponto, vou estar colocando o marcador, não podemos esquecer dele, tá? A cada começo de cada carreira o marcador. Então, coloquei aqui o outro ponto baixo e fiz aqui, vou fazer agora uma diminuição. Então, eu fiz nessa carreira 2 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. Você observa que o ponto ela tem 2 laçadas, né? A da frente e a de trás. Então, a diminuição nós vamos usar apenas a laçada da frente do ponto. Mas como? Vou pegar aqui, ó, a laçadinha da frente do próximo ponto, a laçadinha da frente do próximo ponto e vou laçar a minha agulha e concluir o meu ponto baixo. Então, de 2 pontos, eu fiz então eu fiz uma diminuição, tá? Vou explicar a vocês aqui novamente. Fiz aqui um ponto baixo normal, que é o que pede a minha receita pede 2 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui o outro ponto e agora a diminuição novamente, que é a diminuição invisível, pegando a laçada da frente de um ponto, a laçada na frente do próximo ponto e fazendo aqui a diminuição. Agora, por que essa sequência de 2 pontos e uma diminuição? Geralmente, a receita, ela tem a carreira de aumento. Então, a minha carreira de aumento, a minha última carreira foi 2 pontos e um aumento. Então, geralmente, a diminuição vai começar da mesma forma, 2 pontos e uma diminuição. Então, aqui é crescente, né, de ordem crescente e as diminuições de ordem decrescente. Então, se fosse uma carreira de 5 pontos baixos e um aumento, certamente agora eu começaria com 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, como eu fiz de 2 pontos baixos e um aumento, certamente a minha carreira de diminuição será 2 pontos baixos e uma diminuição. Será essa a minha primeira carreira de diminuição, de acordo com a quantidade de pontos que eu fiz dos aumentos, tá bom? Então, eu espero que esteja claro para vocês, tá certo? Então, agora aqui eu fiz o meu primeiro ponto, já que eu comecei com 2 pontos e uma diminuição, essa será um ponto e uma diminuição. Porque da mesma forma que eu fiz um ponto e um aumento, eu fiz depois 2 pontos e um aumento. Essa, como é ordem decrescente, eu fiz 2 pontos e uma diminuição. A minha próxima carreira, consequentemente, será um ponto e uma diminuição, de forma decrescente. Se fosse 5 pontos e um aumento, seria 5 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, até chegar ao finalzinho da nossa peça. Então, aqui um ponto e uma diminuição. Tá? Então, vamos seguir a sequência que a receita pediu. Eu só estou ensinando a vocês como faz a diminuição, tá? Independente dos pontos. Aqui é só para vocês aprenderem o que é um aumento, o que é uma diminuição, o que são carreiras retas, o que é uma troca de cor, que são as coisas básicas que se pedem em uma receita de amigurumi, tá certo? Agora aqui, a receita pode pedir para você botar olhinho de trava. Aí eu coloco assim, eu posiciono de acordo ao que a receita está pedindo, coloco as travas. E com a ajuda do isqueiro eu queimo as pontinhas ali do olho para dar ainda mais segurança ao meu boneco. Então, os olhos vocês vão posicionar de acordo ao que a receita de vocês estão pedindo. E depois de botar os olhos, a gente coloca o enchimento. Caso os olhos de vocês sejam bordados, aí vocês podem estar colocando o enchimento antes de fechar a peça, porque vocês só vão bordar o olho depois, tá bom? Só são dicas que eu tô dando aqui para vocês. Agora, para fechar a minha peça, a minha receita pede que eu faça 6 diminuições.
Então, eu já comecei aqui fazendo uma diminuição, que é a minha primeira. Vou colocar aqui o marcador, como sempre, não podemos esquecer. Vou agora fazer a segunda diminuição, tá vendo? Pegando o pontinho, a laçada da frente do primeiro ponto, a laçada da frente do segundo ponto. A terceira, ó, a laçada da frente do primeiro ponto, a laçada da frente do segundo ponto. E vou concluir. Então, aqui já é a minha terceira diminuição. Vou fazer a minha quarta diminuição, tá vendo? A quarta diminuição. E agora, vou fazer a minha quinta diminuição, como vocês estão vendo aí no vídeo. E agora, a minha última diminuição, fazendo aqui a minha sexta diminuição. Já cheguei ali no meu marcador. Então, aqui eu já fechei a minha peça. Se vocês verem que tá murcho, coloca um pouquinho mais de enchimento. Só não bota muito, para não abrir muitos pontos, tá bem? Isso também é mais uma dica que eu tenho para trazer para vocês. Então, finalizei, posso aqui cortar o meu fio, puxar, e o fio que sobra a gente bota na agulha. Então, é importante que não deixe também um fio muito pequeno. E aqui vocês vão fazendo, ó, alinhavando as pontinhas, né? Que são as alças dos pontos que ficam. Aqui a gente vai, ó, fazendo tipo um zigue-zague, pegando sempre de fora para dentro, fechando a nossa peça com a ajuda da agulha de costura ou de tapeceiro. Aqui nós vamos fazendo esse fechamento. Então, fechou, a gente puxa aqui um pouquinho, passa a nossa agulha por dentro da nossa peça, tá? Puxamos, tá? E aqui a gente vai dar um pontinho, que é um pontinho de acabamento normal da costura. Aqui a gente vai passar, vai ficar aqui o anelzinho, a gente passa a linha por dentro e puxa. Pode fazer uma, duas vezes, quantas vezes vocês quiserem esse processo de arremate, tá? Passei aqui, ó, por dentro da argolinha que fica e puxo. E agora eu passo novamente a minha linha por dentro da peça e puxo, está feito o arremate. Aí depois disso eu posso chegar aqui, ó, e cortar, tomando cuidado, né, para não cortar a peça e pronto. Vocês observem que foi uma peça simples, mas que aprendemos hoje o que? A fazer anel mágico, aprendemos o que é aumento, o que é troca de cor, o que são diminuições, tá? Como fazer o arremate. Então essa peça aqui eu já pude transmitir a vocês algumas técnicas. E não sai do vídeo porque tem mais duas dicas importantes agora aqui para vocês, tá certo? Vamos supor que a sua receita peça para você fazer BLO, que é o Back Loop Only. Ou seja, vocês vão trabalhar somente na laçada de trás do ponto. Então, como vocês já viram, o nosso ponto ele tem duas laçadas, né? A laçada da frente e a laçada de trás. Então, BLO, que é a sigla que geralmente vem nas receitas, nós vamos estar fazendo apenas pontos baixos na laçada de trás, tá? Eu aqui falo ponto baixo porque é o ponto mais usado nos amigurumis, mas isso serve para qualquer receita e qualquer ponto que vocês estiverem fazendo. Então, o BLO você vai fazer somente na laçada de trás do ponto. E fazendo isso, vocês podem observar que vai ficar a laçadinha da frente sobrando. Geralmente é pedido quando se quer fazer um vestidinho, se quer fazer uma barrinha, tá? Vai depender do boneco que vocês estejam fazendo. Então, geralmente essas laçadas que sobram, como a gente pode perceber aqui, ó, essas laçadinhas, elas servem para estar fazendo assim, ó, babadinho, para estar fazendo vestidinho, como eu fiz aqui nesse cachorrinho. A laçada da frente, eu já fiz esse babado aqui da blusinha da minha cadelinha, tá certo? Agora, vamos aprender o que é FLO, que é Front Loop Only, que é somente a laçada da frente. Então, ao invés de trabalharmos na laçada de trás, como fizemos no BLO, no FLO, vamos usar apenas a laçada da frente. Então, aqui tem mais duas laçadas, né, do ponto. Então, nós vamos pegar somente a laçadinha da frente para poder usar. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto somente na laçada da frente.
tá? Peço desculpa, gente, porque eu não sei falar inglês, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero passar aqui para vocês, tá? Então, aqui somente a laçadinha da frente. Então, aqui nesse caso, ao invés de ficar a laçadinha restando na frente, a laçadinha vai ficar restando atrás. Geralmente é feito quando você está fazendo a perninha de um boneco e você quer deixar um detalhezinho como se fosse uma meia. Então, aí você faz essa carreira em FLO e aí você girando aqui, ó, virando, você vê que fica um detalhezinho como se fosse uma meinha, alguma coisa. E aí você segue o seu boneco já pegando nessas laçadas de dentro aí. Aí fica esse detalhe para você estar dobrando, como se fosse a barrinha de uma calça, a barrinha de uma meia, alguma coisa. Mas isso é de acordo com a receita. Eu só estou ensinando a vocês o que é, tá? Muito obrigada! Então se inscreve no canal, porque aqui sempre eu estou postando muitas aulas legais, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a respeito de algumas siglas, de algumas técnicas que usamos para fazer os amigurumis. Então se inscreve no canal e aproveita os vídeos que temos por aqui.